No Prevê Saúde desta semana, temos a grata satisfação de receber meu amigo Dr. Carlos Eduardo Cury, médico reumatologista aqui em Bauru, que já atua há muitos anos na nossa cidade e vai poder falar para vocês de um tema bastante prevalente, que é a fibromialgia. Muito obrigado pela presença, Carlos. Muito obrigado, Dr. Marques. Mais uma vez estamos aqui presentes. E mais uma vez eu quero reverenciar aqui o Prevê Saúde na sua pessoa, como a forma que você vem conduzindo esse programa, levando para a nossa população informações extremamente precisas sobre o que há de modernidade na medicina, trazendo temas de alto interesse para a população e levando a eles a informação. Legal. Quero também deixar aqui o meu fraterno abraço aos espectadores e a toda a equipe que está por trás desse programa. Legal. Cury, é o seguinte, para iniciar o programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença reumática que vem ganhando campo e conhecimento gradativamente a partir dos anos 70. E é uma enfermidade cuja característica principal é a dor no corpo. O paciente tem dor em todas as partes do corpo, ou em algumas partes. E que, além da dor no corpo, de ordem muscular, também pode provocar sintomas de ordem geral, como fadiga crônica, cansaço, distúrbio do sono, que é um negócio muito importante, preguiça, estou cansado, não tenho pique, não tenho vontade de fazer nada, me dói tudo. O Cury, esta doença, há um tempo atrás, era uma doença que, desculpa o termo assim, polêmica, porque você não consegue medir o nível da fibromialgia a não ser pelos sintomas das pessoas. Então, muitas vezes, essas pessoas acabavam sendo discriminadas ou mal entendidas e tinha uma doença que realmente é uma doença limitante. Porque eu escuto alguns pacientes dizer assim, doutor, dói até para pentear o cabelo. Realmente chega nesse nível? Chega, não. O limiar à dor é peculiar a cada paciente. Na fibromialgia reumática, assim como em outras enfermidades que provocam a dor, nós temos uma graduação da dor de 0 a 10. Tem paciente que a dor é limite. Toma todo e quanto é tipo de analgésico, de relaxante e não melhora. Faz terapia, faz fisioterapia, faz acupuntura. Doutor, não melhora nada. Então, normalmente, esses pacientes acabam tendo, de forma direta ou indireta, um componente emocional, depressão, transtorno de ansiedade, inquietude, pernas inquietas, aborrecimento, angústia respiratória, dificuldade para executar a sua tarefa diária. Então, ela realmente pode limitar. E é difícil de mensurar. Não existe, não temos no nosso meio nenhum exame de imagem, nenhum exame de laboratório para fazer o diagnóstico. Sim, para a gente diferenciar a fibromialgia de outras enfermidades. Muitas vezes a pessoa não tem só a fibromialgia, ela vem acoplada a outras enfermidades, como as entesites, né? Entesite vem de tendão, são as tendinites, as entesites, dói aqui, dói ali, dói acolá. E muitas vezes ela vem muito atrelada a algumas doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, como o lúpus, como as vasculites, como a esclerodermia. Então você tem que mensurar. Muitas vezes existe a associação das duas enfermidades junto. Mas é um paciente difícil. Você tem que conversar muito bem com ele, você tem que fazer um exame clínico muito bem feito para ver o que ele de fato tem físico ou não. E se ele não tem uma outra patologia acoplada. E o acompanhamento tem que ser muito personal. Você tem que tratar do paciente muito bem e explicar para ele como funciona a coisa.
porque toda doença que provoca dor altera muito os neurotransmissores, principalmente os neurotransmissores responsáveis pelo humor. Sim. Então, a mudança de humor é um fato muito comum no fibromialgia. Então, pelo que você está dizendo, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, não existe nenhum exame de laboratório que vai falar esta doença é fibromialgia. Na verdade, você exclui ela das outras e aí você acaba diagnosticando como uma fibromialgia. Mas, eminentemente, é um diagnóstico clínico. Exatamente, Marques. É um diagnóstico eminente clínico, mas que você faz uma bateria de exames, você considera o paciente no conjunto geral, porque diabéticos podem ter dor no corpo, hipertensos, determinados medicamentos podem provocar dor no corpo. Então, é um paciente, como todo paciente, você tem que encarar no conjunto geral e definir quais são os problemas que ele tem. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico, o laboratório serve para diferenciação, para diagnóstico diferencial. Qual é a prevalência dessa doença na população geral? É mais comum em homem, mulher? Qual é a faixa etária que ela mais ataca? A fibromialgia é em torno de 3 a 5%, dependendo da região. E ela atinge tanto homem como mulheres, mas muito mais as mulheres na faixa etária de 30 a 35 anos a 50, 55 anos de idade. E principalmente quando ocorrem as mudanças hormonais, né? E ela é uma doença cíclica, ela bate e volta, depende muito de vários fatores, né? E ela não tem uma causa bem definida. Você tem a hereditariedade, que é peculiar a todas as doenças, que a pessoa já nasce com predisposição, e você tem os fatores desencadeantes, estresse, tensão emocional, estresse ambiental do trabalho, as infecções podem desencadear as crises de dor. E uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta é que a dor é no corpo. Ela não é uma dor inflamatória. Tanto é que a fibromialgia responde praticamente nada aos anti-inflamatórios, quando é puramente fibromialgia. Mas quando ela é acompanhada de tendinites, de entesites, de artrite, você tem que acoplar um anti-inflamatório no tratamento. Quando você sempre vem aqui, você faz uma comparação, uma analogia da fibromialgia com a artrite reumatoide. A fibromialgia morde o músculo e lambe as articulações. O contrário da artrite reumatoide. Ela morde a articulação e lambe o músculo. Ainda continua esse conceito. Exatamente. É como também com a febre reumática. Ela morde o coração e lambe as articulações. É transitória a artrite da febre reumática. E a artrite reumatoide lambe o coração e morde as articulações. Assim é a fibromialgia. A fibromialgia, ela morde os músculos e pode lamber as articulações de forma indireta. E a artrite reumatoide morde e morde mesmo as articulações e preserva e pode lamber de forma discreta os músculos. Você falou que ela tem associação com algumas doenças reumáticas. Todo pacientes são com várias enfermidades, polienfermos, que a maioria dos pacientes tem várias enfermidades associadas. Isso é muito importante no acompanhamento médico. Você tem que focar cada paciente, cada um com o seu tratamento, ver as interações medicamentosas, né? E o principal problema que eu noto dentro da medicina, em qualquer enfermidade crônica, que é o caso da fibromialgia, é a adesão ao tratamento médico. A adesão ao tratamento médico é um problema muito sério em todas as áreas da medicina. E assim é na fibromialgia. O paciente, de repente, fica bem, ele abandona o tratamento. Lembrando que toda doença crônica que exige
tratamento contínuo medicamentoso, você tem que periodicamente estar monitorando função hepática e função renal, por conta dos medicamentos, né? Porque todo medicamento, independente da via de administração, cai na corrente sanguínea, processa no fígado, atua e é eliminado pelos rins. Pelo que você falou, essa doença está diretamente ligada à parte do humor da pessoa. Aquela pessoa que trabalha num ambiente de muito estresse, vive uma vida muito difícil, ela tem uma maior tendência a desenvolver uma fibromialgia de pior tratamento. Aquela pessoa que tem uma vida mais light, pratica esporte, se ela for acometida um dia, é uma fibromialgia mais leve. Então ela tem diretamente relação com o estresse. Sim. Você tocou num assunto extremamente importante, referente à qualidade de vida. Então, o estresse é um dos fatores mais importantes no desencadeamento da fibromialgia reumática, como da maioria das enfermidades. Sobe a pressão, altera o diabetes, desencadeia uma série de enfermidades, relacionadas inclusive às doenças oncológicas, né, ao câncer. Agora, é muito importante que esses pacientes tenham um estilo de vida adequado, com uma alimentação e atividade física. A atividade física é fundamental em toda e qualquer doença, independente da situação do paciente. Cada paciente tem que ser amoldado numa atividade física compatível com o problema que ele vive. Isso é importante. Esses pacientes devem ser tratados com ansiolítico, antidepressivo, algum medicamento desse tipo? Existe toda doença, você estabelece um protocolo de tratamento. No tratamento da fibromialgia, você tem que, primeiro, cuidar das comorbidades, que são as doenças que acompanham a fibromialgia. Em segundo lugar, plano de tratamento. Você tem o tratamento medicamentoso e tem o tratamento paralelo. No tratamento paralelo vai a fisioterapia, vai a acupuntura, vai o jogo de tênis, vai o beach tênis, vai o ping-pong, vai o jogo de xadrez, são alternativas interessantes. E no tratamento da dor, vão os analgésicos e relaxantes musculares e as drogas ansiolíticas e antidepressivas, que além de combaterem o lado psicológico que acompanha o fibromialgico, provocam também analgesia. Por exemplo, a amitriptilina, que é um dos antidepressivos mais conhecidos, junto com a imipramina, com a duloxetina e com outros antidepressivos, agem muito bem no controle da fibromialgia. Você falou que a fibromialgia ela é uma doença cíclica. Em determinadas épocas ela vem e piora muito, e em determinadas épocas melhora bastante. Ela é uma doença que pode ter cura? Nenhuma doença na nossa área praticamente cura. O que você tem são doenças que têm remissão. Por exemplo, a catarata, você vai lá, tirou a catarata, acabou. O apêndice, você vai lá, tirou o apêndice, acabou. Pneumonia, você vai lá, tratou. A dengue, foi lá, você tratou, acabou. Poderá ter de novo. Agora, a fibromialgia é uma doença crônica, que não tem cura, mas tem estabilização, ela tem remissão, assim como outras enfermidades reumáticas. Podendo um paciente acometido de fibromialgia ficar anos e anos sem ter uma... Sim. É como muitas vezes um asmático, ele fica 10 anos com crise e 10 anos sem crise. Basta que o meio ambiente seja hostil a ele, basta que ele passe por problemas de ordem pessoal, situações de luto, perda financeira, desemprego e desagrado naquilo que faz, né? Então são situações que são fatores de risco para o desencadeamento das crises.
Os pacientes que praticam o exercício físico, qualquer que seja ele, como você falou, nem que seja um ping-pong, ele tem que jogar, tem que estar se exercitando. Ele tem um ganho. E aquele que faz fisioterapia, faz pilates, faz uma coisa mais adequada. Além disso, uma terapia. Paciente que procura um psicólogo, faz uma terapia, tem uma ajuda grande? Quando o próprio médico que cuida da fibromialgia, dependendo do grau de comprometimento emocional, grau de comprometimento psicológico, porque a nossa saúde física é diretamente proporcional ao nosso estado de espírito. E todo clínico, todo médico tem que levar em consideração isso. Então, toda vez que o paciente tem um comprometimento emocional leve, o clínico mesmo cuida. Agora, tem determinados casos em que o transtorno de ansiedade, o transtorno de humor, a depressão, a bipolaridade é tão intensa que precisa do socorro de um bom psiquiatra, porque aí vai ter que lidar com drogas mais pesadas e que o psiquiatra tem mais conhecimento, tem mais propriedade em acompanhar, em orientar. O sono tem diretamente uma relação com a melhora ou piora da fibromialgia? As duas coisas. A insônia pode levar à fibromialgia e a fibromialgia pode levar à insônia. Os distúrbios de sono são extremamente comuns em portadores de enfermidades músculo-esqueléticas. Fibromialgia, artrite reumatoide, lombalgia, cervicalgia, torcicolo. E, às vezes, o mau jeito de dormir tira o sono. Então, realmente, o sono ele depende muito do estado clínico do paciente e do estado psicológico. Porque o sono é hábito, né? Como acordar cedo é hábito. E tem gente que dorme da 1 às 3 da manhã, depois acorda, pode tomar a gama de medicamentos que existe para induzir ao sono e que não dorme. O sono é um capítulo à parte da medicina. E hoje os distúrbios de sono são muito grandes. A fibromialgia pode também aparecer na terceira idade ou então em crianças? Sim, a fibromialgia tem sido cada vez mais diagnosticada em crianças. É interessante isso. Crianças que têm... Porque da criança é muito peculiar a chamada dores do crescimento, mas tem crianças que têm quadros de dores generalizadas, dores em membros superiores, dores em membros superiores que reclamam muito. Aí vai estudar o perfil psicológico dessa criança, ela já nasce com algum desvio psicológico. Certo. Com relação agora aos direitos da pessoa que tem fibromialgia, eu conversando há pouco com você, você falou que já está se mudando algumas coisas para quem tem fibromialgia. No trabalho, algumas pessoas conseguem ser contratadas por ter fibromialgia, ser uma doença incapacitante, as empresas passam a ter incentivos para isso. PCD, o cara que quer tirar a carta lá e ter o carro mais em conta, também tem isso. O que você tem de novidade nisso? A política brasileira, o Congresso brasileiro, os responsáveis pela saúde, a parte do SUS referente aos benefícios tem cada vez mais ganhando corpo, mais discussão. O governo brasileiro nessa área de saúde, em que pese a demanda ser muito grande e não tem capacidade de atendimento global para todo mundo, existe uma falência nesse sentido. Quando o paciente é atendido, a maioria é bem atendido, né? Mas a demanda é tão grande, principalmente em casos cirúrgicos. No caso de determinadas enfermidades, hoje, os direitos são bem reconhecidos, né? Tem direito à assistência médica, tem direito a medicamentos. O Brasil é campeão em dar medicamentos, gente. E de altíssimos custos. Vira e mexe, você vê doenças raríssimas de alto custo, que é um parto para poder ir nesses medicamentos. Mas, de uma maneira geral, a assistência da farmácia de alto custo é muito bom. E quanto aos direitos
do fibromialgico, PCD hoje é uma realidade. Mas não basta ter o diagnóstico de fibromialgia reumática. É preciso que o médico assistente dê uma declaração de que o paciente é portador de fibromialgia reumática e tem capacidade para determinadas tarefas. Aí cabe ao perito, especialista em perícia, que vai acalitar, que vai avaliar o grau de deficiência física. Também ele pode dar direito à carta de motorista também, e dá direito a em estacionamento especial, e dá direito também ao auxílio-doença. É raro, mas existem alguns casos de fibromialgia reumática que vem acoplada a outras enfermidades que os peritos acabam reconhecendo a necessidade temporariamente de um afastamento do trabalho. Mas eu não conheço ainda nenhum caso em que pese está sendo muito explorado pelo lado político após a aposentadoria com fibromialgia reumática, assim como isenção de imposto de renda, que ainda não tem nada, está sendo muito explorado. E o povo vai atrás do direito. Então, o fato de ter fibromialgia reumática tem que provar que existe uma incapacidade definida e irreversível para que ele possa adquirir esses benefícios. Então, não é esses dias, paciente com um problema no ombro queria um atestado médico para aposentadoria. Não é bem assim. O médico dá que ele tem capacidade temporariamente. Aí cabe ao perito avaliar. Pode aposentar? Pode. Mas tem que haver incapacidade para toda e qualquer profissão. Inclusive, o governo tem beneficiado muito os portadores de enfermidades crônicas que podem levar a invalidez temporária ou não. E dão a oportunidade para quem tem uma doença crônica que não tem cura a prestar concurso público com vantagem. O governo virou especialista em Bolsa Família, em Bolsa Estudante, em Bolsa de Residência Médica e tudo, e também em fornecer benécias para aqueles que têm deficiência física, o que é muito oportuno, que eu acho muito interessante, para que eles tenham direito também no mercado de trabalho. Certo. Porque o nosso centro de reabilitação do INPS não funciona. O perito encara a invalidez, vai para o centro de reabilitação e são poucas as oportunidades do paciente se reabilitar. Ô Cury, eu gostaria que você falasse a respeito de novidades que estão por vir aí para a fibromialgia. Existe algum medicamento novo, alguma coisa moderna, algum estudo diferenciado para isso? Como se trata de uma patologia eminentemente ligada ao estresse, à tensão emocional, ao esforço físico repetitivo e às vezes encadeado por algumas infecções, o tratamento básico é cuidar daquilo que você vê no paciente como o fator desencadeante mais importante. A evolução das drogas que melhora o humor, que melhora a depressão, a angústia, as pernas inquietas, que melhora a situação emocional do paciente, o leque tem aumentado muito. Hoje você vê, nós temos uma duloxetina que funciona muito bem na fibromialgia, temos uma venlafaxina, temos uma pregabalina, né? A velha amitriptilina e imipramina ainda continuam sendo importantíssimas. E você tem que observar muito bem e ver o paciente onde ele vai cair melhor. Mas o paciente ele tem que ter todas as informações sobre a doença, você tem que passar para ele tudo que é possível. E ele tem que procurar ter vida normal e se ajudar. Ele tem que querer ficar bem, porque muito paciente se acomoda, vai para a cama, não quer saber de nada. Ok. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui a presença do Dr. Cury. Tenho certeza que o nosso telespectador teve informações importantíssimas acerca desse assunto, mas se mesmo assim restaram algumas dúvidas, quero encaminhar aqui para a TV Prevê. Tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. Fica aqui também o convite para que na semana que vem estejamos juntos
aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.